Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine, tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. No último domingo, o padre Júlio Lancelotti utilizou ali o púlpito da igreja, utilizou a sua fala na celebração da missa para levantar ali uma campanha política, antifascismo, segundo ele. Pois bem, o que eu preciso trazer hoje é justamente uma fala do Papa Leão contrária às ideologias. Contrária às ideologias. O que está no Vatican News é o seguinte: Leão XIV. Maria nos protege das ideologias. E o que é essa campanha, se não ideológica? Eu vou colocar aqui primeiro a fala do padre Júlio Lancelotti e depois eu vou ler então a matéria do Vatican News a respeito da fala do Papa Leão hoje, que foi uma invertida nas palavras. Não que o Papa Leão deu uma resposta, o Papa Leão não deu uma resposta, mas a fala do Papa Leão é uma grande invertida na ideologia pregada pelo padre Júlio Lancelotti. Os grupos organizados antifascistas possam estar aqui domingo que vem na missa das 10 horas, Frassati, Movimento Antifascista. Nós vamos ter bonés escrito Frassati, Movimento Antifascista, camisetas, canecas, vamos lançar um Instagram, vamos fazer a venda desse boné, dessa camiseta, também pela internet. Vários grupos do Brasil vão aderir a essa campanha Frassati Antifascismo. Pois bem, já não é de hoje que o padre Júlio Lancelotti, ele sim, segundo as suas ideologias, ele prega na missa. Pois bem, então agora eu quero ler a fala do Papa. Por quê? O engraçado é que assim, o Júlio Lancelotti está querendo ter um movimento antifascista, mas, por exemplo, o fascismo, se você estuda como que funcionava esse regime, era um regime que controlava a comunicação, ou seja, ele podava a liberdade de expressão das pessoas. E eu não vejo países que são capitalistas, vamos dizer o seguinte, eu não quero nem falar de política, mas assim, os países que são capitalistas não são fascistas. Porque o fascismo é contra o capitalismo. Então, se você vai nos Estados Unidos, um país que é super capitalista, eles defendem bastante a liberdade de expressão. Algo que não é muito aqui no Brasil, né? A gente está vendo que a nossa Constituição não está sendo cumprida, né? Então, é algo até estranho. Mas vamos ler então a fala do Papa Leão. Maria nos protege das ideologias. A primeira audiência do Papa Leão este sábado foi realizada na Sala Paulo VI e dedicada aos participantes do Congresso da Pontifícia Academia Mariana Internacional. O pontífice definiu essa instituição como um cenáculo de pensamento, de espiritualidade e de diálogo, que tem a tarefa de coordenar os estudos mariológicos. Neste 26º Congresso, participantes se interrogaram se uma igreja com rosto mariano seja um resíduo do passado com uma profecia de futuro, capaz de provocar as mentes e os corações, reconhecendo no jubileu e na sinodalidade duas características bíblicas para explicar de maneira eficaz e a vocação e a missão da Mãe do Senhor. Uma igreja de coração mariano
preserva e compreende melhor a hierarquia das verdades. Isso daqui já é algo. Então é por isso que a gente não pode utilizar de forma ideológica as falas do Papa. Olha o que ele fala aqui. Uma igreja com coração mariano preserva e compreende melhor a hierarquia das verdades de fé. Ou seja, aqui ele está querendo dizer que mantém a fé, preserva, né? Integrando razão e afeto, corpo e alma, universal e local, pessoa e comunidade. Humanidade e cosmo, explicou o pontífice. É uma igreja que não renuncia a fazer a si mesma, aos outros e a Deus perguntas incômodas e a percorrer as vias exigentes da fé e do amor. Uma pietas e uma praxis marianas orientadas a serviço da esperança e da consolação libertam do fatalismo, da superficialidade e do fundamentalismo. Ou seja, então liberta daquilo que é superficial, hein? Daquilo que é superficial. E esse fundamentalismo aqui não é o que o pessoal esquerdista diz, mas é um fundamentalismo que não vive. Porque ele está falando aqui da superficialidade. Ou seja, esse fundamentalismo é um fundamentalismo que não vive o que prega. É muito claro isso aqui na fala do Papa. Então aqui ele fala da profundidade. Então é uma pessoa que vive o que prega. Levam a sério todas as realidades humanas a partir dos últimos descartados, dão voz e dignidade aos que são sacrificados nos altares dos ídolos antigos e novos. Para o Papa Leão, a teologia mariana tem a tarefa de cultivar em todo o povo de Deus, em primeiro lugar, a disponibilidade a recomeçar a partir de Deus. Recomeçar a partir de quem? De Deus. Ou seja, Deus no centro da sua palavra e das necessidades do próximo, com humildade e coragem. Contemplar o mistério de Deus e da história com o olhar interior de Maria nos protege das mistificações da propaganda, da ideologia e da informação doentia. E o que é esta pregação, esse incentivo do padre Júlio Lancelotti, senão um incentivo a uma ideologia? Porque aonde que tem fascismo? O pessoal fala de fascismo, mas muitas ideias desse regime que ocorreu lá na Itália, muitas dessas ideias estão justamente daqueles que defendem a regularização das redes sociais, que mina a liberdade de expressão das pessoas, que são contrárias ao capitalismo. Ou seja, tem muito mais fascismo nas ideias defendidas pela esquerda do que do outro lado. Aqui nós estamos trabalhando com números, né? Eu não quero trabalhar a política, mas eu estou analisando a situação. A gente precisa analisar como católicos, porque aqui eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou católico. O que vale é a doutrina da Santa Igreja. Então aqui o Papa está sendo muito claro que nos livra da ideologia. Maria nos protege da ideologia e da informação doentia, que jamais saberão levar uma palavra desarmada e desarmante, e nos abre a gratuidade divina, que é a única que nos possibilita caminhar com as pessoas, os povos, na paz. Ele tem falado muito da paz também, o Papa Leão, porque nós temos alguns conflitos que estão ocorrendo no mundo. Por isso que a igreja precisa da Mariologia, completou o Santo Padre, agradecendo e enaltecendo o trabalho e as iniciativas promovidas pela Academia Mariana ao longo desses anos. Ou seja, meus irmãos, então, o que é essa palavra aqui? Essa palavra do Papa Leão, ela é justamente uma grande inversão àqueles que estão propagando ideologias dentro da igreja. Quem está propagando
políticas dentro da igreja. Porque esse negócio aí de antifascismo e não sei o que é uma capa de uma bala que está embalada com o marxismo da teologia da libertação. Ou seja, essa fala do Papa Leão aqui é uma grande inversão no discurso da teologia da libertação, que coloca o pobre justamente como centro do evangelho e tira Deus. Aqui, Papa Leão foi claro. Ele disse o quê? A partir de Deus o recomeçar, e não a partir do pobre o recomeçar. Aí você vê que a hierarquia que ele falou, nós temos que preservar a hierarquia das verdades de fé. Então fica preservado a hierarquia da igreja, das verdades de fé, e o que nós temos em contrapartida disso? A verdadeira doutrina social da igreja, que é a caridade que parte de Deus, entendeu? E não o contrário. Então, aqui nós temos uma fala do Papa Leão que inverte completamente essas pautas defendidas pelo padre Júlio Lancelotti, né, que podia rezar as missas sem ficar fazendo essas políticas que ele faz, essas propagandas, né? Essa que é a verdade. Pois bem, meus irmãos, estamos com a promoção fantástica na Livraria Católicos de Verdade. Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor moral da igreja, 50% de desconto. Catecismo Maior de São Pio X, 50% de desconto. Bíblia do Padre Matos Soares, também 45% de desconto. E essa daqui que o pessoal tem comprado muito nesses últimos dias, hein? Catena Áurea, 51% de desconto. Eu já falei que essa oferta é uma oferta exclusiva da Livraria Católicos de Verdade. Que Deus nos abençoe na defesa da verdade da Santa Igreja. Salve Maria e que viva Cristo Rei.